Conheça a emocionante história de Oséias, o profeta que amou mesmo sendo traído. Uma narrativa sobre a fidelidade de Deus que vai tocar seu coração. A história de Oséias é um retrato impressionante do amor incondicional de Deus. Chamado para se casar com uma mulher infiel, Oséias viveu na pele a dor da traição. Mesmo assim, ele continuou amando e perdoando, mostrando que o coração de Deus está sempre pronto para restaurar aqueles que se arrependem. Uma história de amor, redenção e esperança que nos inspira a entender o poder do perdão divino. Oséias nasceu em meio ao caos do reino do norte de Israel, uma época em que a idolatria havia tomado conta das cidades e o povo se afastava cada vez mais de Deus. As festas em honra a deuses como Baal e as cerimônias outrora dedicadas ao Senhor estavam agora manchadas pela prática da idolatria. Desde jovem, Oséias percebia que algo estava profundamente errado no seu entorno. Observando atentamente o cenário de corrupção e pecado que o cercava, ele sentia que sua vida seria marcada por uma luta espiritual intensa. Mesmo crescendo em meio à escuridão espiritual que dominava Israel, Oséias tinha um coração diferente, pulsando com uma esperança e um propósito divinos. Quando o chamado de Deus finalmente veio, Oséias soube que sua vida jamais seria a mesma, e ele fora escolhido para ser um profeta em uma terra onde muitos haviam se esquecido do verdadeiro Criador. Oséias cresceu em meio a um cenário de caos espiritual no reino do norte de Israel. Enquanto as promessas de uma terra de bênção se distanciavam, a idolatria se espalhava pelas cidades e o povo se afastava cada vez mais dos mandamentos divinos. Desde jovem, Oséias percebia que algo estava profundamente errado em seu entorno. As festas que outrora celebravam o Senhor agora eram dedicadas a deuses falsos, como Baal, e as cerimônias sagradas estavam manchadas pela prática da idolatria. Observando atentamente esse cenário de corrupção e pecado, Oséias sentia que sua vida seria marcada por uma luta espiritual intensa. Seu coração, mesmo cercado pela escuridão espiritual, pulsava com uma esperança e um propósito divinos. Quando finalmente veio o chamado de Deus, Oséias soube que sua vida jamais seria a mesma, e ele fora escolhido para ser um profeta em uma terra onde muitos haviam se esquecido do verdadeiro Criador. Oséias, desde jovem, foi preparado por Deus para ser um mensageiro em meio à escuridão espiritual que envolvia o reino do norte de Israel. Sua sensibilidade e percepção aguçadas o levaram a enxergar além das aparências, identificando as raízes da corrupção e idolatria que assolavam a terra. Mesmo crescendo em um ambiente marcado pela traição do povo para com o Senhor, Oséias nutria em seu coração uma chama de esperança e propósito divino. Quando o chamado de Deus finalmente ecoou em seus ouvidos, Oséias compreendeu que sua vida seria dedicada a transmitir a mensagem de amor incondicional e fidelidade divina, mesmo diante da infidelidade do povo escolhido. Assim, ele se tornou não apenas um profeta, mas um exemplo vivo do amor perseverante de Deus por sua criação. Oséias, um homem escolhido por Deus para ser profeta em tempos conturbados, viu sua vida tomar um rumo inesperado ao receber a ordem divina de se casar com Gomer, uma mulher conhecida por sua infidelidade. O casamento de Oséias com Gomer não foi apenas uma união entre duas pessoas, mas sim um símbolo vivo da relação entre Deus e Israel. A escolha de Gomer como esposa foi um ato profético que representava a infidelidade do povo escolhido para com o Senhor. Apesar das murmurações e julgamentos da sociedade, Oséias obedeceu ao chamado divino e uniu-se a Gomer, ciente de que seu matrimônio seria uma poderosa mensagem sobre o amor incondicional e a fidelidade de Deus, mesmo diante da traição. Assim, Oséias embarcou em uma jornada marcada por desafios, dor e redenção, refletindo fielmente o propósito para o qual fora designado por Deus. O casamento de Oséias com Gomer, uma mulher conhecida por sua infidelidade, foi um ato que desafiou as convenções sociais da época. Enquanto muitos questionavam a escolha do profeta em unir-se a alguém cuja reputação era manchada pela traição, Oséias via além das aparências. Para ele, o matrimônio com Gomer não era apenas uma questão de compromisso humano, mas sim um reflexo vivo da relação entre Deus e Israel. Cada ato de infidelidade de Gomer ecoava a infidelidade do povo escolhido para com o Senhor. Apesar das críticas e julgamentos da sociedade, Oséias permaneceu firme em seu propósito divino de demonstrar o amor incondicional e a fidelidade perseverante de Deus. Assim, o casamento entre Oséias e Gomer tornou-se um símbolo poderoso do perdão divino e da disposição do Criador em restaurar aqueles que se arrependem, independentemente das circunstâncias.
Os filhos de Oséias e Gomer foram uma parte crucial da narrativa profética do profeta. Cada criança nascida desse casamento recebeu um nome carregado de significado, revelando as mensagens sombrias destinadas ao povo de Israel. O primeiro filho, chamado Jezeel, simbolizava um vale onde o sangue seria derramado, representando a violência cometida pela casa de Jeú e prenunciando um terrível destino para a região. O segundo filho, uma menina chamada Loruama, cujo nome significa não amada, era uma clara advertência do julgamento iminente da falta de misericórdia que o povo enfrentaria por suas transgressões. Por fim, o terceiro filho, um menino chamado Loami, cujo nome significa não meu povo, simbolizava a ruptura da aliança entre Deus e Israel devido à persistente infidelidade do povo. Esses nomes proféticos refletiam a mensagem dura e urgente que Oséias transmitia ao povo escolhido, alertando sobre as consequências da rebelião e chamando-os ao arrependimento antes que fosse tarde demais. Mesmo diante das traições constantes de Gomer, Oséias continuava amando-a incondicionalmente. Cada vez que ela se afastava, envolvendo-se com outros homens e desaparecendo por longos períodos, Oséias sentia a dor profunda da traição. A cada retorno de Gomer, mesmo sabendo que ela o deixaria novamente, Oséias a acolhia com um amor que ultrapassava a lógica humana. Sua experiência pessoal de amor e perdão para com Gomer era um espelho do amor incansável de Deus por Israel, mesmo diante de suas constantes quedas. Assim como Oséias recebia sua esposa infiel sem rancor e com perdão, Deus estava sempre pronto para perdoar seu povo infiel. A traição de Gomer representava vividamente a infidelidade de Israel ao se voltar para ídolos e falsos deuses, abandonando o Criador. Mesmo assim, Oséias persistia em amá-la, mostrando ao povo escolhido por Deus que o amor divino transcende as falhas humanas e está sempre disponível para aqueles que se arrependem e retornam ao Senhor. Oséias, após anos de fidelidade e amor inabalável por Gomer, enfrentou um dos maiores desafios de sua vida. Deus lhe deu uma ordem incomum: resgatar sua esposa que havia se entregado à escravidão. Gomer, mergulhada em desespero e humilhação, vivia como uma escrava vendida para outros homens. Oséias não apenas teria que buscá-la, mas também comprá-la de volta. O profeta foi chamado a resgatar alguém que o havia traído repetidas vezes, pagando preço por ela como um ato de redenção. Essa missão não apenas demonstrou a extensão do amor e da fidelidade divina, mas também simbolizou a disposição de Deus em restaurar aqueles que se desviaram, mesmo quando a situação parecia irreversível. Assim, Oséias caminhou pelas ruas até encontrar Gomer em estado abatido e humilhado, adquirindo-a como quem compra algo que já lhe pertenceu mas foi perdido. Esse ato de resgate refletiu o amor sacrificial de Oséias. Os profundos avisos e advertências de Oséias sobre o julgamento iminente ecoaram por todo o reino do norte de Israel. A idolatria enraizada, a corrupção generalizada e a infidelidade persistente do povo finalmente resultaram na queda de Samaria, a capital, diante das forças assírias. A invasão brutal e a destruição da cidade marcaram o início de um período sombrio para Israel. O povo escolhido por Deus foi levado cativo para a Síria, afastado de sua terra prometida, sua história e sua identidade. As profecias severas proferidas por Oséias se concretizaram diante dos olhos do profeta, que testemunhou em silêncio a desolação e o exílio de uma nação rebelde. A terra que outrora florescia agora jazia em ruínas, enquanto os filhos de Israel viviam como escravos em uma terra estrangeira. O cumprimento das profecias de Oséias não foi apenas um evento histórico, foi um lembrete doloroso das consequências da desobediência e da separação voluntária de Deus. Apesar da aparente derrota e desespero, Oséias mantinha viva a chama da esperança e da redenção. Mesmo com a queda de Samaria e o exílio de Israel, Oséias permaneceu como farol de esperança. Enquanto a nação enfrentava as consequências de sua rebeldia, ele proclamava a promessa de restauração e redenção pelo amor inabalável de Deus. Nas ruínas das cidades e ruas desertas, lembrava que o castigo não era o fim, profetizando corações transformados, campos florescendo e cidades reconstruídas. Sua mensagem revelava um Deus que converte lamento em alegria e mantém viva a aliança, mostrando que o amor divino supera os momentos mais sombrios. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes. Ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo.
Que a história de Oséias nos lembre da profundidade do amor e da fidelidade divina. Sempre há uma chance de redenção no coração misericordioso de Deus.